Tudo bom, pessoal? Então nós vamos, nesse momento, tá, tirar algumas dúvidas de todo mundo, caso alguém tenha dúvidas ou caso alguém tenha algum comentário para fazer. Quem for chegando aí, pode ir dando um ok para eu saber que já chegou, certo? Vou ficar aqui esperando um pouquinho. Todo mundo consegue me enxergar, me ouvir? Bom, pessoal, então quem tiver alguma dúvida pode escrever, que eu, à medida que o vídeo for passando, eu vou lendo aqui do lado, certo? E enquanto isso, eu vou fazer uma breve revisão exatamente do que vocês precisam fazer, saber para fazer a provinha de vocês. Primeiro lugar, primeira coisa é saber quais são os cinco reinos dos seres vivos, certo? Então, isso tem que estar na ponta da língua. Lembrar que nós temos o reino Monera, reino Protista, Fungi, Plante e Animalia. São cinco reinos. Monera, Protista, Fungi, Plante e Animalia. Tá? Lembrar quais são os principais representantes de cada reino. Reino Moneras é o grupo das bactérias, o reino protista é o grupo das algas e dos protozoários, o reino fungi, não tem como errar, porque é o grupo dos fungos, o reino plante é o reino das plantas e o reino animalia é o reino dos animais. Então, essa é a primeira coisa que tem que lembrar e é bem simples. Ok? Uh, Lá na primeira página da apostila, vocês têm as características dos seres vivos. Então, tem que lembrar de uma maneira bastante simples e resumida o que, que são todas aquelas características. Então, lembrar o seguinte: o que, que é um autótrofo? Autótrofo é o ser vivo, autótrofo é o ser vivo que produz o seu próprio alimento. Quem são os autótrofos? As plantas. Então vejam,
Se você lembrar que o autótrofo é o que produz o seu alimento, o seu nutriente, vai ficar fácil de lembrar quem é o heterótrofo, porque um é sempre o contrário do outro. Autótrofo produz seu próprio alimento, então o heterótrofo não produz seu próprio alimento. Mesma coisa sobre a respiração. O que é um aeróbico? Aeróbico usa oxigênio para respirar. Anaeróbico não usa oxigênio para respirar. Então, lembrou de um, o outro é fácil porque é sempre o contrário. Autótrofo produz seu próprio alimento, heterótrofo não produz. Aeróbico usa oxigênio, anaeróbico não usa oxigênio. Outra coisa, temperatura. Homeotérmicos são os animais que mantêm a temperatura sempre a mesma. Então, os heterotérmicos são aqueles que a temperatura do corpo muda, sobe e desce. Homeotérmico, a temperatura é sempre a mesma. Então, não esqueçam, homeotérmico, a temperatura é estável. Heterotérmico, a temperatura varia. Sobre o sexo, monóico. Monóico é um indivíduo com dois sexos juntos, são os hermafroditas. Dioicos, sexos separados. O sexo feminino está num indivíduo e o sexo masculino está no outro. Então não esqueçam, monóico, dois sexos juntos. Dioicos, sexos separados. Seguindo adiante, nós temos o capítulo sobre ecologia. Na aula de ecologia, o que você precisa saber exatamente para conseguir fazer a prova de uma maneira bastante tranquila? Primeiro, lembrar o seguinte: o que é ecologia? É o estudo dos ecossistemas. Outra coisa importantíssima, saber a diferença entre fatores abióticos e fatores bióticos. Fator abiótico não é vivo. É a água, o solo, o ar, a luz, a temperatura, o ar. Fator biótico são os seres vivos, animais, plantas, micro-organismos. Então não esqueçam, fator abiótico não tem vida, fator biótico tem vida. Tá? Então lembrar que um ecossistema ele é formado pelos fatores abióticos junto com os fatores bióticos. Se tu juntar a parte viva e a parte que não é viva juntas, elas formam um ecossistema. E no Brasil nós temos vários ecossistemas. Preciso saber de todos? Não, só os principais. Então, qual é a característica dos principais ecossistemas? Então, lembrar o seguinte, ó, bem fácil. Qual é o principal e maior ecossistema do Brasil? É a maior floresta tropical do mundo, chamada de pulmão do mundo, floresta amazônica. Fica na região norte do Brasil. Então, lembrar que a Amazônia fica na região norte, é o maior ecossistema do Brasil, é conhecido como pulmão do mundo, maior floresta tropical. Tá? Outro ecossistema importante é a caatinga. O que você tem que lembrar sobre a caatinga? Lembrar que a caatinga fica no nordeste do Brasil, é uma das regiões mais secas do Brasil. Na caatinga não tem floresta, porque é muito seco, é óbvio, né? Tá?
E qual é a principal característica da vegetação da caatinga? É que as plantas, elas quase não apresentam folhas, elas têm o quê? Espinhos, justamente pela falta de água. Outro ecossistema, Pantanal. O que você precisa saber sobre o Pantanal? Região centro-oeste do Brasil, maior planície alagada do mundo. O Pantanal é uma região alagada, certo? E quais são os dois animais que são típicos do Pantanal? A onça-pintada e a sucuri, tá? Então, lembrar, vamos repetir. Maior região alagada do Brasil, centro-oeste, e tem dois animais importantes, a onça-pintada e a sucuri. E daí você tem a mata de araucárias. A mata de araucárias, ela está onde? Ela está no sul do Brasil. Ela vem desde o Paraná até o Rio Grande do Sul, certo? O que é a mata de araucárias? São os pinheiros, de onde a gente tira o pinhão, tá? É uma vegetação, é um ecossistema que possui árvores muito grandes e é típico de regiões mais frias. Por isso que as araucárias estão no sul do Brasil, ok? Todo mundo entendeu os quatro principais ecossistemas? Posso continuar? Bom, dentro desses ecossistemas, qualquer coisa vocês vão me perguntando, porque eu estou olhando aqui as perguntas, tá? Se tiver alguma. Lembrar que dentro dos ecossistemas, os animais e as plantas, eles se organizam em um sistema que é composto por três partes. Quais são as três partes de organização num ecossistema? Nós temos a espécie, a população e a comunidade. Não esqueçam, espécie, população e comunidade. Como é que você vai diferenciar um do outro? Bom, o que é uma espécie? Espécie é um grupo de seres vivos com características únicas. Grupo de seres vivos com características únicas. Tá? Muito bem. Outra coisa, o que é uma população? É quando você tem vários seres da mesma espécie vivendo juntos no mesmo lugar. Então, ó, espécie, grupo de seres com características únicas. Quando você tem vários seres da mesma espécie vivendo juntos, é uma população. Então, o que é uma comunidade? É quando você tem seres de várias espécies diferentes. Então, para citar um exemplo, se você tem numa região um grupo de leões, eles estão formando uma população, porque ali só tem leões. Só que naquela mesma área tem um grupo de hienas, e aqui tem um grupo de elefantes. Então, esses grupos estão dividindo o local, então eles formam uma comunidade. Cada animal na sua população e juntos formam uma comunidade. Então é bem fácil de lembrar. Grupo de seres da mesma espécie, população. Grupo de seres de espécie diferente, comunidade. E o que é uma espécie? É aquele grupo de seres com características únicas, particulares dele. Como é que se chama o local onde vive um determinado ser vivo? Habitat. Habitat. O que é o habitat? É o local onde vive um ser vivo. Por exemplo, a gente acabou de ver qual é o habitat da